A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa noite maravilhosa trazendo essa mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Não deu para me trazer durante o dia, mas eu estou aqui para a glória de Deus, que Ele preparou esse momento para que eu pudesse trazer essa mensagem maravilhosa para vocês, amém? Hoje nós vamos estar meditando sobre Marcos 16, a ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ao Gilo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, e ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizem a ninguém, porque temia. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-lhe aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. E ouvindo-lhe que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou de outra forma, e os 2 deles iam do caminho para o campo. E indo esses, anunciaram uns aos outros, mas nem ainda esses creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe o rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, e não fará mal algum. Porão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas partes, cooperando com eles, Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Amém? Palavra maravilhosa, meus amados. Nós vamos aprender nessa noite aqui sobre a ressurreição de Jesus. A palavra está sendo bem clara aqui, né? Era madrugada de domingo e ali o sol nem havia nascido ainda. E quando as mulheres chegaram ao túmulo de Jesus com o propósito de ungir seu corpo, pois o ritual da preparação ali do cadáver, como era de costume entre os judeus ali antigamente, e não havia sido feito antes do sepultamento. E por causa da chegada do sábado ali, foram surpreendidas com o túmulo aberto e com um anjo anunciando-lhe a ressurreição de Jesus. Imagina como que elas ficaram ali naquele momento. Ele orientou-os que a procurassem os discípulos e o avisasse que deveria ir para a Galileia, onde Jesus havia de se encontrar com eles. Entretanto, aqui um detalhe chama atenção aqui, na ordem do anjo. É realmente significativa a menção especial do nome de Pedro aqui nessa história, numa clara demonstração da boa vontade de Cristo em restaurar a imagem ali do discípulo que o traía diante dos seus outros seguidores. Olha só, o nosso Jesus tem a maneira certa de trabalhar na vida de cada um de nós. E olha só a maneira que ele trabalhou na vida de Pedro. Pedro havia negado vergonhosamente a Jesus por 3 vezes, aqui a palavra fala, e chegaram a usar até mesmo de imprecações no intuito de não ser identificado com ele. Eu não sei o que passou ali naquele momento na cabeça de Pedro, se ele ficou com medo também de ser morto, não sei. Eu só sei que na hora ele temeu, por isso que ele negou Jesus. E o galo ali cantou e Pedro caiu em si.
E quando ele caiu em si, meus amados, ele ficou envergonhado pela loucura de sua covardia, da sua atitude ali com Jesus. Ergueu os olhos em direção a Jesus e percebeu o olhar de Jesus. Repousava sobre ele. Mesmo ele ter negado Jesus, ele olhou para Jesus e viu algo diferente. Viu um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. Mas mesmo ele negando, o Senhor já conhecia o coração dele, já tinha sondado o coração dele. O porquê foi essa atitude de Pedro. E com certeza o nosso Senhor Jesus também sabia que ele ia se arrepender, que ele ia fazer a obra para o Senhor Jesus. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Quantas vezes nós também não negamos Jesus? Ou ficamos com vergonha do Evangelho? Logo no começo da nossa caminhada, muitas vezes, a gente fica meio assim, envergonhada também. Porque a gente está ali, a gente está conhecendo Jesus. Mas a partir do momento que a gente se entrega totalmente a Jesus, a gente começa a conhecer Jesus. Este mal desaparece das nossas vidas, esse mal vai embora. Quando a gente cai em si, que a gente vê o porquê ter medo, o porquê ter vergonha do Evangelho. Por quê? Porque quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos coisas piores. E hoje que nós estamos na presença do Senhor Jesus, nós temos que declarar diante de Jesus que nós somos felizes dele ter nos escolhido, dele ter nos tirado do lamaçal do pecado, de ter nos perdoado, e de hoje nós estarmos aqui engrandecendo o teu santo nome. Então nós não devemos envergonhar, não devemos ter medo, e não devemos também negar Jesus. Pedro aqui negou Jesus, mas ele se arrependeu. E é isso que é importante para mim e para você. É o arrependimento. É o arrependimento de dentro de nós que vai fazer a diferença diante do nosso Senhor Jesus. Um coração arrependido. Um coração de entrega. Sem olhar quem, o que as pessoas vão falar, o que elas vão achar. Se elas vão dizer se você é louco, se você é fanático. Não. Que nós venhamos buscar Jesus de todo o coração, de todo o amor. Que nós venhamos lançar todo o medo, toda a vergonha fora. E deixa o Senhor trabalhar dentro de nós. Deixa Ele nos moldar. Porque Ele conhece o nosso coração muito mais do que a nós mesmos. Muitas vezes nós enganamos. Achamos que nós conhecemos o nosso coração e muitas vezes nós não conhecemos. E aqui, tem mais. Ali ele se sentiu envergonhado pela loucura, pela sua atitude. Ele viu o olhar de amor do Senhor Jesus. E ali ele percebeu, naquele olhar, em vez de dor, de decepção e condenação ali, não. Pedro pôde enxergar amor ali no olhar de Jesus, simpatia, compreensão, perdão. Profundamente arrependido, ele saiu dali, meus amados, e chorou amargamente. Pedro estava envergonhado e não podia mais encarar os seus companheiros de frente. Olha só, o importante de tudo isso, que mesmo que ele errou, ele reconheceu o seu erro e se arrependeu de todo o seu coração e fez a vontade do nosso Pai. É isso que Ele espera de mim e de você. De uma hora para outra, que nós venhamos fazer a vontade do nosso Pai. Que nós jamais venhamos desistir deste Pai tão amoroso, tão bondoso, que jamais vai nos decepcionar, jamais vai nos abandonar. Esse é o nosso Jesus. Eu e você nunca devemos esquecer disso. Amém, meus amados? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o arrependimento de Pedro foi um genuíno, fruto do amor que sentia por Jesus. E Jesus sabia muito bem disso. E ao destacar Pedro naquela mensagem aos discípulos, Jesus ali queria que todos soubessem que o pecado de Pedro estava plenamente perdoado. Então isso serviu de lição para aqueles outros que estavam ali.
para os outros discípulos. Aleluia, Jesus. E Jesus queria que todos soubessem que o pecado de Pedro estava plenamente perdoado e que não fazia mais nenhuma diferença para o nosso Senhor Jesus. Agora, como você acha que Pedro se sentiu ali quando recebeu o recado? Jesus encorajava Pedro a começar de novo. Então nunca é tarde. Se você errou, ou se você talvez negou Jesus, ou talvez alguém falou do amor de Cristo para você e você virou as costas, ou você não deu ouvido. Assim como foi com Pedro, que ele negou Jesus, para a sua vida é a mesma coisa, nunca é tarde. Basta você abrir o coração e se arrepender e dar ouvido à voz do Senhor Jesus. Como esses discípulos, aqueles foi aprendendo com Jesus. Pedro e os outros discípulos foi aprendendo com Jesus. Assim as nossas vidas na caminhada com Cristo. E o amor perdoador de Cristo fez de Pedro um dos maiores nomes da igreja primitiva. Olha só. Ele se tornou, irmão, tão grato a Jesus que nos anos mais tarde, quando a sua fé foi confrontada com a morte, Pedro não titubeou. Ele decidiu ficar do lado de Jesus Cristo. Olha só, que amor que foi de Pedro para Cristo Jesus. E ali, custasse o que custasse, ele foi crucificado como Cristo, mas de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não achou digno de morrer como Jesus. Ele reconheceu ali, eu creio, o seu amor, a sua compaixão por Cristo Jesus. E eu creio que ele olhou para Jesus e deve ter falado no seu coração: eu não quero morrer como Cristo, eu quero morrer de cabeça para baixo, para me mostrar o quanto eu estou arrependido, o quanto o meu amor é tão grande por Cristo Jesus, o quanto vale a pena morrer por Cristo Jesus. Assim foi Pedro. E isso é maravilhoso. Aleluia. Aí depois eles foram propagar o evangelho de Cristo Jesus. Esta palavra é maravilhosa. Eles foram anunciar o evangelho. E o Senhor disse para eles: vão pelo mundo todos e pregai o evangelho a todas as pessoas. E foi o que eles fizeram. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, que muitos estão fazendo. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Assim como o Senhor direcionou os discípulos para propagar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Assim é nas nossas vidas. Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, que nós devemos fazer. Porque esse, irmão, é o dever de cada um de nós. É pregar o evangelho. Doe a quem doer. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. E aqui, ó, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, olha só, presta bem atenção, que não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Então nós temos que ter fé. Nós temos que crer e ser batizado. Mas se você não crer, será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Olha só, em meu nome expulsarão demônios. É a palavra que está dizendo. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Olha só. Por isso que a nossa fé é muito importante. Por isso que nós temos que crer. Mesmo que você não esteja vendo, mas nós temos que crer na palavra do Senhor Jesus.
aqueles que enviam a mensagem do Senhor Jesus, nós temos que dar credibilidade, nós temos que crer. E depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, o Senhor ajudava eles, confirmando-lhe a palavra com sinais que o acompanhavam. E essas obras, e esses sinais, essas maravilhas ainda continuam para os nossos dias hoje. Por isso que o Senhor está levantando homens e mulheres que pregam o Evangelho, para que possam ver os sinais que Jesus vai fazer através da sua palavra, através dos seus profetas. Porque aqui nessa terra há muitos homens e mulheres de Deus que levam a obra com seriedade. Que esses homens e mulheres, que seja eu e você, que nós venhamos pregar o Evangelho da cruz. Mas que eu e você nunca devemos esquecer. Presta bem atenção. Eu sempre digo e sempre vou continuar dizendo: não existe outro Deus além do nosso Senhor Jesus. Não existe. Pode ouvir falar em outros deuses, mas lembre-se que a palavra do Senhor é verdadeira. Em cima no céu, embaixo na terra, não existe outra além de ti, Senhor Jesus. Não existe. E a palavra do Senhor também é bem clara. Que ou nós servimos a Cristo, ou servimos Baal. Porque não existe outro Deus. Então, o que eu te falo nesta noite? A escolha é minha e sua. Qual Deus você tem crido, tem seguido e tem servido? Eu falo isso com toda autoridade em nome de Jesus. Que não existe outro além de ti, Senhor Jesus. Não existe. Amém, meus amados? Espero quando você ouvir essa mensagem, que você grava bem na tábua do seu coração. E que você diga com toda a fé, com toda a autoridade: não existe outro Deus além de ti, Senhor Jesus. Amém, meus amados? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou estar lendo um salmo aqui para vocês, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, Deus. Tu tens sido fiel, Senhor. Em cima, no céu, embaixo, na terra, não existe outro além de ti, Senhor. Não existe. Tu és o único. Tu és o único, Senhor. Tu és grandioso, tu és maravilhoso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas, sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios.
e você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, que a seus anjos lhe dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Com suas mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, e pisotearão o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei a resposta. Na adversidade estarei com ele, vos livrarei e cobrirei de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, meus amados? Que você receba essa mensagem em nome de Jesus. Eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.